Nós estamos com esse livro maravilhoso, Profecias do Fim do Mundo, que é um livro onde as profecias são reconhecidas pela Santa Igreja. Diferente de um monte de profecia por aí fake ou demoníaca, né? A gente não sabe se os videntes estão enxergando alguma coisa, se estão é o demônio, porque está falando errado, ou estão enxergando só dinheiro na carteira, né? Então aqui não, aqui é reconhecido pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Livro maravilhoso, está na loja Sagrada Face, livro de cabeceira de todo católico, ainda mais nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Nós vamos entrar aqui numa beata que é muito querida nossa aqui, né? Ela vai falar para a gente, olha só, não recebem a comunhão, apenas pão. Esse é o título do capítulo, mas tem várias profecias da beata Ana Catarina Emérite. Então, profecias da beata Ana Catarina Emérite. Ela nasceu em 1774, portanto no século XVIII, e faleceu no ano 1824. Então, de 1774 a 1824. 13 de maio de 1820. Mais uma vez eu vi que a igreja de Pedro foi prejudicada por um plano desenvolvido pela seita secreta maçonaria, enquanto as tempestades a estavam danificando. Mas vi também que a ajuda estava chegando quando a angústia atingiu seu pico. Vi novamente a Santíssima Virgem subir sobre a igreja e espalhar seu manto sobre ela. Eu vi um Papa ao mesmo tempo gentil e muito firme. Esse aí é com certeza o Papa Bento XVI. Com certeza. O Papa Bento XVI era de uma fineza que vocês não têm ideia. Só quem está assistindo os vídeos aí, que está lá no canal São Bento XVI, é que consegue entender assim a educação, uma pessoa fina, firme. Claro, o maior teólogo vivo, que sabia o certo e o errado, distinguir muito bem, que derrubou com argumentação teológica a teologia da condenação, mas uma pessoa muito gentil. Uma pessoa assim fina mesmo. Vale a pena assistir os vídeos que está sendo colocado lá no nosso canal São Bento XVI no YouTube. Não só ele, está sendo colocado também outros papas, né? A nossa missionária digital aí, colocando também vídeos de outros papas, para você conhecer o que é a verdadeira igreja. Aí que você começa a assistir os nossos verdadeiros papas, você fala, que legal, e que diferença, né? A diferença é total, absurda, gritante, enfim, porque virou outra igreja, né? Mas quando é a igreja verdadeira com papas verdadeiros é muito diferente. Você percebe assistindo o Papa Leão XIII, né? Você percebe assistindo aí o Papa João Paulo II, você vê o Espírito Santo neles. Dá para sentir na filmagem, você fala, essa gente era santa mesmo, papas de Deus mesmo aí, com o Espírito Santo sobre eles. Diferente do que está lá agora, que não é papa, nunca foi, nunca será. Então veja bem, a situação é essa. Mais uma vez vi que a igreja de Pedro foi prejudicada por um plano desenvolvido pela maçonaria, enquanto as tempestades a estavam danificando. E a maçonaria, o plano dela é simples, o plano dela é destruir a igreja de dentro, e está conseguindo. Está faltando o que mais agora? Está faltando só juntar tudo, juntar a igreja bergoliana com as outras seitas, tudo aí na batuta do anticristo. Só está faltando isso, mas está sendo bem preparado exatamente para isso. E tem umas viagens que estão sendo feitas aí que são bem estranhas, né? Para lugares assim que você fala, mas por que está indo num lugar desse jeito? Falou que não ia na Argentina, que o João 24 que ia, não tinha saúde mais, e agora de repente está indo para não sei aonde, longe, não sei o quê. Tem que provar também que não está morrendo, senão o povo tira ele de lá, né? O próprio pessoal dele. Mas você está entendendo? Então, é assim, tipo, tá tudo muito estranho, tudo muito esquisito, tudo muito assim, sem explicação nos nossos olhos, mas não é os nossos olhos que tem que ter explicação para a turma da sociedade secreta lá, que está comandando esse tipo de coisa. É aí os conluios que estão sendo feitos, inclusive aí com, note que viajando assim para lugares tem muitas outras religiões junto, então estão sendo feitos acordos aí, o anticristo está no mundo. É só o momento certo dele se apresentar. Eu tenho aqui uma dúvida, né? Aí agora eu vou fazer uma parte, eu que estou falando, tá? Não é a igreja que está falando, nenhum vidente, porque não conhecia o que eu vou falar, né? Mas eu tenho, assim, uma dúvida. Será que nós chegamos até novembro sem uma nova pandemia? Será que nós chegamos até novembro sem estourar guerra em lugar nenhum? Porque vocês sabem que a guerra é suja. E vocês sabem que o Trump, ele, claro, está cotado para ganhar a eleição lá nos Estados Unidos.
E a gente sabe que o outro lado não joga assim muito limpo. Outra vez teve uma pandemia, teve uma série de denúncias, uma série de escândalos, mas depois não é apurado nada, ficou por isso mesmo, mas assim, as denúncias teve, vá saber, né? E gente votando pelo correio com medo da pandemia. Então a gente fica pensando, o que será que eles vão fazer, além deles detonarem o indivíduo na mídia, o que será que eles vão fazer para ele perder a eleição? Vai ter uma nova pandemia aí, daí fecha tudo, fica aquela bagunça de novo? Ou eles vão estourar uma guerra aí, daí a pessoa não pode sair do poder, porque no meio da guerra, vocês vão querer eleição no meio da guerra, parou tudo, parou, tempo, parou, não dá mais para eleição não, a mulher tá lá, deixa ela no poder, gente, a equipe dela tá lá já, vamos lá, emergência! E não é climático, emergência de guerra. Então a gente não sabe, eu tô aí só esperando o que vai acontecer no mês que vem, daqui para o mês que vem. Eu tenho uma teoria, se por um acaso a candidatura aí da presidenta lá, né, da presidente, certo, não decolar, não sei o que eles podem fazer, né? Estão fazendo aí mídia dela desde agosto. Se não decolar, eu não sei o que pode acontecer com esse mundo. De repente, como eu falei, nova pandemia, que a gente já vê a história da varíola do macaco aí, e outra possibilidade, porque tem vários bichinhos aí só esperando para atacar, e a outra possibilidade aí seria realmente, assim, uma guerra, história de uma guerra, daí por questão de segurança nacional, suspende a eleição. Não sei. São só possibilidades, eu não estou nem falando que eu vi isso, tá? Eu tenho certeza, não, eu só estou assim conversando com vocês, fazendo uma análise política, para a gente ficar de olho no que está, não nos jornais e tal, mas muita oração, né? A gente ficar de olho na nossa vida espiritual, porque, se não me falha a memória, é a própria Ana Catarina Emmerich que disse, não é ela, é a Marie Julie, que disse que vai ser de uma hora para outra. Tudo vai explodir de uma hora para outra. De uma hora para outra você vai dormir em paz e acorda em guerra. De uma hora para outra explode tudo no mundo inteiro. Vai começar na Europa, Estados Unidos, depois espalha para o resto. Tá certo? Então é isso. Vamos ficar de olho aí. Esse é só um parênteses, uma parte aqui, só se fazendo uma análise com vocês aí da conjuntura. Pode não acontecer nada disso também, né? Porque as forças políticas aí são muito fortes, são grupos que, enfim, mas só para você ter uma ideia de que as coisas não estão boas, né? Recentemente pararam tudo aí por causa de um problema num computador lá, no sistema de segurança dos computadores para o aeroporto. Como é fácil, né? Só um garoto chegar com um palito de sorvete, jogar no meio do negócio lá e a engrenagem para, né? Funde tudo e para tudo, né? Não precisou nem de um palito de sorvete, precisou de um programa errado que até hoje não foi explicado direito na minha opinião. Tudo que eu já vi de matéria não me convenceu e simplesmente parou. O aeroporto, para o hospital, parou. O mundo inteiro foi sendo parado por causa de um sistema de segurança. Belo sistema de segurança, mas velho, é para dar segurança e para tudo. Que bom, olha, continua assim. Então vamos lá. Mas vi também que a ajuda estava chegando quando a angústia atingiu seu pico. Vi novamente a Santíssima Virgem subir sobre a igreja e espalhar seu manto sobre ela. Nossa Senhora não protegeu o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II ia ser morto. Ali ele ia ser morto, tirado do poder, e simplesmente já ia entrar alguém na teologia da condenação ali. Esse era o esquema. Por isso ele se esforçou ao máximo. Dizem muito que ele tinha uma carta de renúncia. Sempre falam isso, né? Mas nunca mostraram, né? E eu não acredito. Eu acredito realmente que ele rezou muito, pediu muito a Nossa Senhora para dar força para ele, para esticar um pouco mais aí o tempo dele, para que ele pudesse fazer o que ele tinha que fazer, ou seja, preparar a estrada aí para o Papa Bento XVI, porque ele sabia o golpe que ia dar. Ele sabia de Mafra de Santo Gallen, já tinha isso daí. Então ele sabia que iam dar um golpe na igreja, por isso então ele pediu a Nossa Senhora aí justamente que prorrogasse, pediu a Nossa Senhora que prolongasse um pouco mais, para ele poder colocar os cardeais dele lá, e o resultado foi que Jorge Mário Bergoglio perdeu a eleição, quem ganhou foi o Papa Bento XVI naquela época. Então, são aquelas coisas atrás do poder da maçonaria eclesiástica, unida aos globalistas, unida à nova ordem mundial e unida ao anticristo, claro. Julho de 1820, vi o Santo Padre cercado de traidores e muito angustiado com a igreja. Olha o Papa Bento XVI aí, né? Ele teve visões e aparições em sua hora de maior necessidade. Vi muitos bons e piedosos bispos, mas eles eram fracos e vacilantes. Sua covardia muitas vezes vencia e eles nada diziam. Então eu vi a escuridão se espalhando e as pessoas não mais buscando a verdadeira igreja.
Nós podemos fazer uma leitura aqui. Viu o Santo Padre cercado de traidores e angustiado com a igreja? Esse pode ser, inclusive, o Papa João Paulo II. Pode ser, sim, o Papa João Paulo II, que estava lutando contra as forças ocultas aí dentro da própria igreja. E a mesma coisa aconteceu com o Papa Bento XVI. Ele teve visões e aparições na hora da sua maior necessidade. Sabia que o Papa João Paulo II, a gente sabe que ele tinha visão. Inclusive a invasão muçulmana na Europa, ele viu. Ele viu e comentou com um cardeal mais próximo dele, numa viagem de férias lá que ele fez, com a garotada, a juventude, né? Gostava de levar a juventude lá para falar do evangelho e tudo mais, aquele jeito que ele tinha de quando era padre, né? E ele teve essa visão de hordas de imigrantes muçulmanos invadindo então aí a Europa, assim, filas e mais filas. E eu vi uma imagem exatamente dessa, até fiz um vídeo falando, aconteceu exatamente o que ele viu que ia acontecer. Mas assim, enorme, um mar de gente. Andando ordeiramente, mas chegando na divisa do país lá e querendo entrar, certo? Vi muitos bons e piedosos bispos. Hoje em dia está mais difícil, né? Hoje em dia esses bons e piedosos bispos já morreram, né? Então isso aqui já é um pouquinho antes, porque simplesmente o que a gente está vendo aí é a igreja tomada pela esquerda mesmo. E na época do João Paulo II, até no começo do Bento XVI, pode ser que ainda tivéssemos bons e piedosos bispos. Mas eles eram fracos e vacilantes. Sua covardia muitas vezes vencia e eles nada diziam. Professor Emílio, o senhor, professor Emílio, é teórico da conspiração, professor Emílio. O senhor sempre fica falando, só o senhor tá certo, né? Só o senhor fala essas coisas, professor. Já reparou? Ninguém mais fala nada disso. Por que o cardeal não fala, o bispo não fala, os padres não falam, professor? O senhor deve estar errado, o senhor com certeza está errado. O senhor fica imaginando coisas, só quer visualização, professor. Deixa de ser teórico da conspiração. Já li isso aqui um monte de vezes na TV Nossa Senhora de Fátima. Um monte de vezes. Me criticando pelas coisas que a gente fala aqui. Depois, quando acontece, um ou outro tem a humildade de aparecer lá e dizer, o senhor estava certo. A grande maioria desaparece. Escafedeu-se, né? Desaparece, some e simplesmente não vem dar razão. Mas quantas vezes o que eu falei aqui já aconteceu e simplesmente as pessoas aí não falam nada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a coisa não funciona assim. Nós estamos com uma igreja invadida maciçamente desde a década de 30. Maciçamente desde quando a Bela Dodge, aquela espiã russa, e mais um monte de outros espiões russos, eu não acho que é só ela sozinha colocou mais de 1000 seminaristas comunistas dentro dos seminários nos Estados Unidos. É claro que isso aí foi realmente uma coisa de choque, né? Um tratamento de choque, uma invasão em massa que aconteceu pela porta da frente em todos os países, óbvio, a gente está vendo o resultado. Agora, por que eles não falam? Porque fazem parte do esquema. Os bonzinhos e covardes aqui já são aposentados, se é que ainda tem algum bonzinho aí covarde vivo, e o resto simplesmente ganhou, porque no silêncio dos bons, os maus tripudiaram, fizeram o que quiseram, fizeram a feira, né? Vieram e colheram, né? Simplesmente colheram a igreja para eles, invadiram, tomaram a igreja, agora é a igreja da Pátria Mama, da Mãe Terra, da deusa Gaia. Inclusive hoje pareceu uma propaganda para mim de uma série que sei lá quem que está fazendo aí da deusa Gaia. Vocês pensam que esses caras estão brincando? Eles continuam trabalhando com aquele famigerado, aquela liturgia ecoamazônica. Eles continuam trabalhando com esse troço aí de Pachamama, de Mãe Terra, de ecologia, gente. Eles não desistem, não. Dorminha lá na Amazônia, lá, eles estão incumbidos por Jorge Mário Bergoglio de fazer uma liturgia própria, ecológica. Olha que legal. Em vez de ser divina para Deus, mas já tinha também. É só pegar o missal de 47, que estava louco de bom, né? Então, que é o que nós usamos aqui. Então, você está entendendo a problemática? Não falam porque são covardes, muitas vezes a covardia é vencida, eles nada diziam. Agora já não precisa falar mais nada também, porque já foi, já tomaram o poder, já era. Quando tinham que falar, não falaram, tá certo? Quando tinham que dizer, não diziam. Mas há um medo de perder o conforto, as benesses, o medo de perder aí o seu cargo, o medo de perder as mordomias foi grande demais e eu tenho que ver o meu lado, você não está entendendo, eu tenho que ver o meu lado, que isso? Não é assim, todo mundo vê o seu lado, eu tenho que ver o meu lado também. Eu não vejo o meu lado, eu vejo o lado da igreja. Quem é igreja de verdade vê o lado da igreja, não vê o seu lado. O Senhor não viu o lado dele, o Senhor viu o lado da igreja. O Senhor viu o lado da nossa salvação, ele não pensou nele, ele pensou em nós. E como é que nós, que nos dizemos cristãos, católicos, apostólicos, romanos, seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos fazer o contrário? Vamos pensar na nossa vida da terra, ao invés de pensar na vida eterna, na igreja, na nossa missão? É isso? Aí sim, não é só ser covarde, é ser vendido também, né?
Então eu vi a escuridão se espalhando e as pessoas não mais buscando a verdadeira igreja. Isso eu conheço. Se eu conheço de perto, conheço vários. Olha, você fala com a pessoa e a pessoa não quer acreditar. A última foi uma contadora aí que eu queria mostrar o vídeo para ela da consagração, ela se esquivou e não quis ver. Depois de 40 minutos dando dados para ela da invasão da igreja, resumidamente que 40 minutos não é nada para tudo que aconteceu, mas simplesmente primeiro ela ficou e sabe de um monte de escândalo dentro da igreja, inclusive da região aqui, porque ela é da região aqui, e no final das contas ela decidiu que vai continuar na igreja falsa mesmo e acabou, porque claro, a pessoa está cheia de contatos comerciais lá dentro, faz contabilidade para essa associação católica, para aquela irmandade, para não sei o que, não sei o que mais. Você acha que ela vai ver o quê? Vai ver o interesse dela, vai ver o bolso dela, está confortável. Vai numa igreja que não exige nada, vai numa igreja que tem contatos comerciais, assim, socialmente eu sou católica, não é? Sou católica, senta lá no banquinho da igreja, aparece para todo mundo, faz mais outros contatos comerciais e vem embora para casa. E agora só domingo que vem. Tchau, tchau. É isso. Então, esse tipo de gente não procura mesmo a igreja verdadeira. Eles procuram a falsa igreja, a igreja bergoliana, onde tudo é permitido, tudo convém. Vai embora, vai embora. Jesus já pagou pelos seus pecados na cruz, você sabe disso, cai fora. Tchau. Isso é um padre falando isso para mim, entre aspas. Um padre falando isso para mim, uma das últimas vezes que eu fui em confissão. E não era nem um cara daqui, era de São Paulo. Inclusive de uma congregação de padres, entre aspas, né? De uma congregação de padres, entre aspas, de São Paulo, que veio aqui fazer missão, na época da eleição presidencial lá atrás. Né? Então, não nessa eleição agora, da outra. Né? Então, conclusão da história, já viu o tipo de missão que ele veio fazer aqui. Né? Dizem que quando chegava ali na igreja matriz, o Papa era bonitinho, porque todo mundo, né, classe média alta da cidade, aquela coisa toda. Quando ia para as vilas era comunismo, mas era aquela homilia vermelha que nem a bandeira do PT. Aquela coisa vermelha igual a bandeira comunista. Então é isso, meus irmãos. Nós estamos nesses tempos, os tempos que as profecias estão acontecendo, só que tudo está diante dos nossos olhos. As pessoas, 3/4 da população não vão querer mesmo saber de Deus. 3/4 dos católicos, a gente pode fazer aqui uma abstração, não vão querer saber da igreja verdadeira, mas tem esse 1/4, é para eles que nós trabalhamos. É para eles que nós suamos a camisa aqui, por causa do Senhor e por causa deles, porque o Senhor nos pediu que por causa deles a gente trabalhe, faça evangelização pela internet, pessoalmente, quando a gente consegue, e vá trazendo mais pessoas para a igreja verdadeira nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja verdadeira agora está na mão dos leigos. É isso, está na mão dos leigos. Paróquia Sagrada Face de Tours, uma igreja de leigos para leigos, assim quis o Senhor. Mas tem o sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, que eles não têm mais. E aqui nós temos a presença viva do Senhor. Pronto, acabou. Então vamos continuar em frente, levando a Santa Igreja, fazendo aquilo que aqueles que foram ordenados para fazer não fizeram. E nós que não temos ordenação nenhuma, mas somos consagrados a Jesus por Nossa Senhora, nós temos que ser firmes na fé, firmes no trabalho, firmes na paçoca e trabalhar sério pelo reino de Deus.